É um privilégio, nessa tardinha de quinta-feira, início da 18ª FEICAP, receber aqui nos estúdios da FEICAP, então, o nosso deputado federal, Alceu Moreira. A nossa presidente, a Beatriz, há pouco recepcionou ele, já está no espaço lá dos painéis, das palestras. E, deputado, muito nos honra a sua presença aqui, né, vindo a Três Passos, vindo novamente, né, a Três Passos e participando agora da FEICAP. Então, IP, primeiro eu queria cumprimentar todos que estão nos vendo neste momento, agradecer a tua parceria. O IP é alguém que na política hoje faz muita falta, é de fazer política com simplicidade, verdade e alegria, né? O ambiente tem que ser amável, a política tem que ser um ponto de convergência, né? Ela tem que ser convergente, ela tem que aproximar as pessoas, tem que ser acolhedora, porque, na verdade, tu ser uma peça política, tu é um construtor de pontes, de solução, e ela sempre depende de muitas pessoas. Estou aqui na 18ª feira de vocês e eu estou muito feliz por estar aqui, estava conversando com a Beatriz, daqui a pouco eu vou para lá conversar com ela. Mas queria dizer para vocês o que significa a feira, porque as pessoas talvez não compreendam bem o que é. A feira, pessoal, é o dia em que o trabalho se veste de festa para se mostrar para as pessoas. Quando tu constrói o teu trabalho no dia a dia, tu fica no anonimato, lá no teu cantinho, fazendo as tuas coisas. Quando tu vai para a feira, tu é capaz de fazer a discussão com todos. Na feira, muitos negócios que não aconteceriam se não fosse o relacionamento, o encontro, a exposição, a oportunidade, as expertises que tem aqui, as palestras que serão ouvidas, nós não teríamos condição de, na segunda-feira, quando a feira acabar, nós termos outros desafios, outra forma de inventar a vida. Tenho certeza que se eu estivesse aqui no sábado e no domingo seria muito melhor, mas infelizmente por causa da agenda não vou poder estar com vocês, mas aqui de volta a Três Passos com o IP e conversando com vocês, eu estou muito feliz. Cheguei agora, vou lá dar uma visitada inteira na feira e queria parabenizar toda a população de Três Passos e tu que está aí, que não veio aqui ainda, que vai ter sexta, sábado e domingo para estar aqui, eu quero te fazer um convite. Vem para cá, tchê. Deputado, nos alegra essa fala, muito especial essa frase, é o dia que o trabalho se veste de festa. Para se mostrar para as pessoas. Para se mostrar para as pessoas. A nossa feira começa hoje, vai até terça, que é feriado, né, deputado? Então nós temos, beleza. Vai até terça, dia 21, né? Temos 6 dias muito especiais, cada dia um dia temático e com certeza... quando pensamos em temas específicos, o senhor tem a pauta de várias questões a nível de Brasil, de nação, pensando no nosso Estado, mas tem uma pauta que normalmente elenco muito mais o senhor, que é a pauta do agro e também da educação. Recentemente, eu sei que o senhor fez aquela lei da questão dos telefones na escola, né? Mas também a questão assim, do agro. O que o senhor poderia falar para nossos amigos que estarão ouvindo e vendo o senhor também? Vamos conversar primeiro sobre um tema que não é o tema principal que eu trato. Vamos tratar de neurodiversidade. O que é isto? A sociedade, de um tempo para cá, descobriu as pessoas que têm comportamento atípico. Quase sempre a família fica no isolamento tratando disso, sozinha. Ela não sabe como tratar, ela tem paixão pelo filho ou pela filha, mas ela não sabe como tratar. E este é um tema que o Estado tem braço curto, não tem política pública adequada. Então nós precisamos de criar políticas para tratar neurodiversidade. Descobri agora, com um estudo em Oxford, que 40% das crianças de países como o nosso não nascem com neurodiversidade, não nascem atípicos. Eles ficam atípicos porque a mãe, para se ver livre do choro dele, para poder fazer o trabalho, não é porque ela não goste, ela ama o filho, mas ela não tem a mínima noção, ela pega um saco de salgadinho e bota do lado dele para ele comer e bota uma tela de televisão ou de celular na frente dos olhos dele. E ele está fazendo a teia neural, quando ele está construindo essa teia do cérebro, está fazendo a conformação do cérebro. E esses fios não se completam, não se complementam. E ele fica com uma deficiência para o resto da vida. Como é que a gente vai deixar isso e não tratar com as pessoas? Quer dizer, nós temos que tratar a neurodiversidade para as pessoas todas conhecerem isto e, nos seus limites, poder cuidar das pessoas que eles mais amam. No caso da educação, fui eu o autor da lei que tirou o celular de sala de aula.
E eu tirei o celular só porque eu queria castigar as crianças? Claro que não. Eu queria tirar o celular de sala de aula porque aquela tela aberta da internet era uma concorrência completamente desleal com o professor ou a professora. Como é que tu vai lecionar ciência, história, geografia, matemática, português e uma criança com o telefone na frente dos olhos, com a internet, conversando com os colegas? Ele não vai absorver nada do conteúdo, absolutamente nada. Mas então, deputado, tu queria tirar a tecnologia? Não, muito pelo contrário. A curiosidade, P, é a mãe da inteligência. Não é por acaso que a gente fica de olho na tela, é por causa da curiosidade. Que tal tu colocar naquele fundo da tela o projeto didático-pedagógico? E aí então tu vai fazer uma aula de geografia e vai falar, por exemplo, de uma cidade da Itália. E a criança vai começar a caminhar pelas ruas daquela cidade. Ela vai absorver conteúdo. Então, na Escola de Ensino Integral, que a Fundação Luiz Guimarães, que eu presido nacionalmente, trabalha, a Escola de Ensino Integral prepara uma questão fundamental: gerar igualdade de oportunidade a todas as pessoas. Para gerar igualdade de oportunidade a todas as pessoas, cada dia mais, a nossa escola tem que ter robótica, a nossa escola tem que ter computação quântica, a nossa escola tem que ter IA, ela precisa ter isso. Por quê? Porque o nosso filho e a nossa filha vão ser cidadãos do mundo. Eles precisam falar 2 idiomas fluentemente, senão eles não têm condição de ter igualdade de oportunidade. E essa é a chave do que nós estamos fazendo na política. Para te ser democrático, para te ser justo, tu tem que gerar na escola igualdade de oportunidade a todas as crianças. Não interessa a cor da pele, não interessa de onde ela veio. A escola que nós temos hoje permite, com a instrumentalização e treinamento dos professores, que tem um projeto didático-pedagógico que transforma a criança num cidadão do mundo. E, por último, o tema que eu trato, que é o agro. E eu queria conversar contigo sobre alguns números do agro, porque essa é uma coisa que chama muita atenção. Para ter noção, o agro, só o soja, que é o que mais conhecemos aqui, o soja, do dia que ele é plantado ao dia que é colhido, ele gera 370 bilhões de reais, e isso é 120 dias. Todo ano, de janeiro até dezembro, nós botamos 370 bilhões de reais só do soja. Se eu chamar todos os grãos e chamar todas as proteínas, nós vamos colocar 1,5 trilhão de reais no mercado. Se eu pegar nisso e agregar a agroindústria, a indústria de transformação e a indústria de metal mecânica, que são os tratores e as máquinas, nós vamos chegar a 40% do PIB brasileiro. Isso é 8 tri. 8 tri o PIB brasileiro. Nós, o agro, somos responsáveis por 3 trilhões e 200 bilhões. Meu amigo, um país como desse, para dar errado, só que tem um desgoverno completo, roubando de pá. Porque se ele tiver um mínimo de cabeça para organizar esse processo e estimular esse processo, dar segurança jurídica, fazer o trilho de trem que nós não temos, fazer a hidrovia que nós não temos, fazer o armazém que nós não temos, o financiamento que nós não temos, a pesquisa e tecnologia que nós não temos, se nós tivermos isto, ninguém nos segura. Mesmo com toda a dificuldade, nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo. E nós importávamos carne de Chernobyl em 1986, no governo Sarney. Carne com radiação. Hoje nós somos o maior exportador de carne do mundo. Do mundo. Todo mundo, todos nós, eu tenho 72 anos, andava nas ruas das principais cidades, como a Rua da Praia, em Porto Alegre, eles riam da nossa cara. Porque a nossa calça, a nossa roupa era diferente, o jeito de caminhar diferente, era grosso. Pois é, em 40 anos, tudo que entrou de moderno no país, tudo que entrou de tecnológico, inovador, tudo que entrou numa porteira de uma propriedade rural. O que tem de novo no Brasil e melhor está numa propriedade rural. Quando tem um drone trabalhando com toda a tecnologia, ele está em cima de uma propriedade rural. Este Brasil nasceu espontâneo. Ele gera 2 safras por ano ou 2 safras e meia. E só um governo sendo cego para não permitir que 2 fatores colocam o Brasil como um dos principais atores da economia do mundo. Quais são os 2 fatores? Transição energética. Nós temos energia limpa. Qual é o outro fator? Segurança alimentar. Quem quiser alimentar seu povo nos próximos 20 anos tem que conversar com o Brasil para saber se tem comida. Ora, quem tem segurança alimentar e tem transição energética com uma planta de energia limpa como nós, só está passando por crise, porque, inclusive, os atos mais absurdos são cometidos por alguém que, ao invés de cuidar da Constituição, veste toga. São grandes verdades e creio que
precisamos estar atentos e percebendo tudo isso, né? E como já falamos antes, em nome do prefeito Arley, né, em nosso nome, em nome da comissão organizadora da FECAP, nossa gratidão por ter o senhor aqui. Nós vamos dar uma caminhada, né, na feira, né, deputado? E também estaremos participando de uma janta depois. Então, uma boa feira para o senhor e seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Quando eu falei de veste toga, eu estou falando dos membros da Suprema Corte, que agora nós vemos lá protegendo criminosos, narcotraficantes e tudo que nós estamos acontecendo. Nós não merecemos isso, pessoal. Nós viemos do Cabo da Enxada, nós matávamos um porco em cima de uma porta cheia de teia de aranha, né? E 7 horas da manhã estávamos tomando café. Eu vim de uma casa com 7 irmãos que não tinha luz, com 12 anos de idade não tinha luz elétrica. Eu sou deputado federal, eu me esforcei ao máximo para fazer o caminho pelos atalhos, para poder representar vocês. Eu não mereço ter uma quadrilha no governo federal e ter uma Suprema Corte que, ao invés de cuidar da Constituição, se autoprotege com absurdos completos que nós estamos vendo no Brasil hoje. O Brasil não merece isso. E o tempo para mudança se aproxima. Um abraço. Valeu, um abraço a todos.